Muito boa noite, meus irmãos. Esse período de louvor foi extremamente inspirador para mim, pelo menos, eu acho que para você também. Gosto muito dessa segunda música que cantamos, porque realmente não existem palavras e às vezes a nossa razão não consegue expressar o que só as nossas emoções conseguem. E eu gosto muito de pensar que nós somos seres emocionais também. E como é bom nós demonstrarmos toda a nossa paixão, toda a nossa emoção para com o nosso Deus e Pai. Mas há um fator racional envolvido em tudo isso. Nós só podemos agradecer a Deus com tanta emoção assim, quando as informações a respeito de Deus já passaram pela nossa razão e nós as compreendemos. E a minha proposta hoje é que nós pensemos um pouco, racionalmente, a respeito do nosso Deus. Estou começando nesta noite uma série de 3 pregações e o meu propósito é responder a pergunta que diz respeito à minha opção religiosa. Por que não sou muçulmano? E alguém que já sabia o assunto que nós iríamos tratar hoje, e uma coisa assim tão pessoal minha, talvez esteja perguntando, mas você já cogitou ser muçulmano em algum momento da sua vida? E eu posso dizer com certeza que não, em nenhum momento cogitei ser muçulmano. Mas eu preciso estar preparado para responder, por que não? Eu preciso estar preparado para responder a alguém que eventualmente me proponha ser muçulmano. E eu tenho uma razão muito lógica para apresentar a essa pessoa. E quando eu penso nessa questão de ser um muçulmano, como nós estamos vivendo uma época bastante tensa a respeito do islamismo, principalmente por causa de uma minoria extremista, eu quero logo dizer que eu não me refiro ao islamismo extremista, porque talvez até seria muito simples e muito fácil responder para qualquer pessoa de bom senso, porque eu não seria um muçulmano extremista, assim como eu também teria muita facilidade de dizer porque eu não seria um cristão extremista, ou qualquer outro tipo de extremismo, porque os extremismos não são seguros, simplesmente por isso. Então eu não me refiro, mas eu estou pensando em ser um muçulmano moderado, vamos dizer assim, como imagino que a maioria dos muçulmanos são. E talvez, ao começarmos este assunto, a resposta mais óbvia que a gente pudesse ter, por que não sou muçulmano, é porque eu não sou um árabe. Mas hoje em dia essa não é a melhor razão. Muito embora o berço do islamismo seja a Arábia Saudita, o Islã tem apresentado uma grande expansão em outros países, outras etnias, outras culturas, assim como o Irã, que não é árabe, é persa, como a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, alguns países da África, vários deles. E o mais espantoso é que o islamismo cresce muito na Europa também. Países como Alemanha, França, Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, o número de muçulmanos cresceu de 10 mil em 1900, no início do século, para 6 milhões nos nossos dias, ou mais, há estimativas assim. 1/3 dos americanos de descendência africana hoje são muçulmanos, lá na América do Norte.
E eles têm uma razão muito simples para terem feito essa opção religiosa. Eles dizem que o islamismo tem uma doutrina simples, racional, é uma religião extremamente prática. Então o islamismo tem avançado bastante e tem ganhado muitos adeptos. Então, por que razão eu não seria um muçulmano como tantos outros ocidentais são? Por que você não é um muçulmano como tantos outros ocidentais? Bom, talvez a resposta mais fácil para essa pergunta é a minha tradição familiar é cristã. Nós vivemos no Brasil, um país cristão desde a sua origem. Então, ser cristão seria até que uma consequência natural. Todos nós, brasileiros, eventualmente seríamos cristãos, nem que seja cristãos nominais. Ou talvez até porque eu não convivo com muçulmanos, não tenho essa proximidade com pessoas dessa religião. Mas será que eu não me tornaria um muçulmano se alguém me explicasse as doutrinas do Islã? Porque, afinal de contas, o islamismo também se propõe a indicar o caminho para o céu, ou o paraíso, como eles preferem dizer. Eles também afirmam que eles são os únicos detentores da verdade a respeito do caminho para o paraíso, como nós também afirmamos que somos os únicos detentores da verdade para o caminho para o céu. Os muçulmanos costumam chamar outras crenças, pessoas de outras crenças, de infiéis, como alguns dos cristãos costumam chamar aqueles que não adotam a mesma fé de descrentes ou incrédulos. Então, como nós temos aí duas doutrinas exclusivistas, por que não estariam eles certos e nós errados? Que diferenças fundamentais existem entre as doutrinas do islamismo e do cristianismo, que me levam a ter optado por ser um cristão e a permanecer cristão e não muçulmano? Porque, meus queridos irmãos, é bem possível que em algum momento nós tenhamos, sim, que saber responder a esta pergunta. Então, o que eu pretendo com estas 3 pregações é dar boas razões para dizer que sim, eu sou um cristão por convicção, e compartilhar isso com vocês, para que vocês também tenham convicções muito bem fundamentadas de ser um cristão e não um muçulmano. E eu quero responder a esta pergunta enfocando 3 aspectos que para mim são básicos e que representam as nossas maiores diferenças. Como eu vejo Deus, como nós precisamos absolutamente de um Redentor, e qual é a minha principal motivação. Em cada uma destas abordagens, eu vou trazer para nós aqui uma das pessoas da Trindade, como vejo Deus o Pai, como eu tenho a necessidade de um Redentor como Jesus Cristo, e como eu preciso de um Espírito Santo que me dá a motivação certa. Então vamos começar hoje com o enfoque em Deus Pai. Como vejo Deus? Porque é muito comum ouvirmos que Deus é o mesmo para todas as religiões, não importa o nome que ele receba. Ele, portanto, no nosso caso específico de hoje, ele pode ser tanto Deus como Alá. E se nós formos simplistas, considerando apenas os nomes,
Então é isso mesmo, porque Alá, na língua árabe, significa Deus. Então, se nós formos tomar apenas pelo nome em si, então ambos são iguais. Alá é igual a Deus, mas não é bem assim. Se nós formos superficiais, nós diríamos que tanto Deus como Alá são o mesmo Deus e representam o Deus único, a quem se deve a adoração. E estas duas religiões, o islamismo e o cristianismo, das três principais religiões monoteístas, incluindo então o judaísmo, essas três religiões creem num Deus único, um Deus vivo, autoexistente, transcendente, eterno, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Criador de todas as coisas. É assim que estas três religiões, que têm como a sua raiz lá em Abraão, creem a respeito de Deus. Mas se nós formos um pouquinho mais a fundo na nossa análise, nós saberemos que por trás dos nomes de cada um deles existem definições e características que são irreconciliáveis. Eu quero afirmar isso com toda força do meu ser. Existem nas suas definições de cada um destes deuses características irreconciliáveis. E uma delas é o conceito da Trindade. Eu quero falar um pouquinho sobre a Trindade agora. Os muçulmanos creem num Deus rigorosamente unitário. E quando eles nos olham, eles pensam que nós cremos, na verdade, em três deuses. Eles acham que desde que dizemos que Jesus é o Filho de Deus, então necessariamente deveria haver um pai e uma mãe, deuses, para que houvesse um filho. É assim que eles nos veem. Isso ainda implicaria que Jesus é resultado de uma procriação física. É o que diz o Alcorão. E eu posso citar alguns dos versículos, no capítulo 5 do Alcorão, versículos 72 e 73, ou como diz o capítulo 112, versículo 4 do Alcorão, ou 116, versículo 7. Mas Deus mesmo afirma o seu atributo da autoexistência na pessoa de Jesus. Jesus disse a respeito de si: ou nós cremos nisso, ou não cremos. Esta é a palavra de Deus. Agora eu quero colocá-los diante da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Jesus disse, registrado na sua palavra: eu lhes afirmo, disse Jesus, que antes de Abraão nascer, eu sou. E esta expressão, eu sou, é a mesma expressão que Deus usou quando Moisés perguntou quem o estava enviando, e Deus usou esta expressão: diga que eu sou o enviou. Jesus escolheu bem essa expressão para descrever quem ele era. Ele estava dizendo: eu e o Pai somos a mesma pessoa. E ainda ele estabelece o conceito da Trindade quando ordena que os seus discípulos devam ser, por exemplo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos nesse conceito da Trindade, mesmo que este seja um conceito misterioso, difícil de explicar. A Trindade, como revelada na Bíblia, é este Deus único que se manifesta através de três pessoas eternas, idênticas na sua substância, na sua essência.
mas que tem funções diversas. Para os muçulmanos, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta que eles respeitam, que é citado no Alcorão, que eles inclusive aguardam, mas dizer que Jesus é Deus é ir longe demais. Jesus seria como no mesmo nível, um profeta no mesmo nível, por exemplo, de Maomé. Mas Jesus disse de si mesmo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus é superior a qualquer ser humano. Ele é Deus. E quando ele disse isso, ele quase foi apedrejado, porque para o judeu, que adota a outra religião de um Deus único, para eles isso foi uma blasfêmia, mas Jesus sabia muito bem do que ele estava falando. E o apóstolo Paulo escreve: ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, de tal forma que se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus, necessariamente. Você precisa conhecer Jesus através daqueles que conviveram com Ele, que o tocaram, que o viram, que conversaram com Ele. O testemunho que nós encontramos na palavra de Deus a respeito de Jesus é a nossa maneira mais palpável de conhecer Deus, através de Jesus. A outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para o muçulmano, o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Aquele que revela a vontade de Deus, aquele que mostra a sua revelação, na verdade é um anjo, é o anjo Gabriel, como diz o Alcorão, capítulo 26, versículo 193. Mas nós cremos no Espírito Santo, nessa terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que no princípio da criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E hoje, o Espírito de Deus habita nos salvos, conforme as palavras de Jesus. Como ele diz lá em João 14, versículos 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Então nós temos aí a nossa definição de Deus, o Deus trino, três pessoas idênticas, com a mesma essência, que se fundem, mas que têm funções diferentes. Mas há uma outra grande diferença. Agora eu quero focar mais especificamente a figura do Deus Pai, está ligada em como nós nos relacionamos com Ele. Esse Deus transcendente, isto é, este Deus infinitamente superior aos seres humanos, como os muçulmanos também creem. Só que os muçulmanos não conseguem crer que é possível, com esse Deus transcendente, um relacionamento pessoal. E nós cremos nisso. Nós cremos que é possível ter um relacionamento pessoal com Deus, o Deus Pai, que sim, estava separado de nós por um grande abismo, por causa dos nossos pecados, mas que agora se aproximou de nós através de Jesus, e agora nós temos este acesso livre, e um relacionamento aberto com Deus, o Deus Pai. Para o muçulmano, o abismo entre o Criador e as suas criaturas é tão intransponível que é impossível conhecê-lo pessoalmente.
nós eventualmente poderíamos, segundo a visão do islamismo, saber o que ele não é. Isso é possível, saber o que Alá não é. Conhecer, por exemplo, a sua vontade para nós, isso sim é possível. Mas jamais poderíamos conhecer a Ele mesmo, pessoalmente, ter um relacionamento pessoal com Deus. Para eles a separação do homem e Deus é normal, isso faz parte da maneira como eles veem o relacionamento com Deus. A encarnação de Deus, como nós cremos que aconteceu em Jesus, seria uma coisa impossível, inimaginável. Deus não poderia encarnar-se, tornar-se um homem. Nós, porém, cremos que Deus, embora superior, se revela a nós e faz questão que nós o conheçamos. Deus mesmo fala isso através do profeta Jeremias. E eu convido você a pensar no que Jeremias diz, o que Deus diz através de Jeremias no capítulo 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Ou, através do profeta Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, é possível conhecer Deus, através de toda a sua criação, através de todas as formas de revelação. Deus quer ser conhecido por nós, Ele quer que nós o conheçamos, e Ele faz de tudo para que nós tenhamos este conhecimento a respeito dEle. Se a criatura não pode conhecer o Criador, como creem os muçulmanos, isso implica que é impossível um relacionamento com Ele. Na verdade, a simples ousadia em pensar num relacionamento com Alá é considerado pelos muçulmanos como uma blasfêmia. Não, isso não pode acontecer. O que é uma pena. Que pena não poder relacionar-se com o nosso Criador. As próximas diferenças dizem respeito ao grau de afinidade no relacionamento com Deus, que são impensáveis para os muçulmanos. A primeira é essa relação pai e filho. Isso é impossível na mente de um muçulmano. Nós cremos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que nos relacionássemos com Ele. Não um relacionamento burocrático, protocolar, frio, mas em outras bases. Na base do amor, na base da amizade, na base do afeto, na base do carinho. Você pode chamar Deus de Pai, seu Pai. É o que Paulo fala para nós e nos ensina em uma de suas cartas. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma expressão muito carinhosa de chamar o Pai. É como se disséssemos, Paizinho, querido Pai, Papai. É assim que nós podemos tratar Deus. Você entende isso? Talvez nós tenhamos uma dificuldade, porque nem sempre o nosso relacionamento com os nossos pais de sangue foram muito bons. Mas não foi assim que Deus pensou. Deus queria que este modelo pai e filho aqui nesta terra fosse um relacionamento tão íntimo, tão próximo, de tanta confiança, de tanta paixão, de tanta emoção. Ele queria que nós experimentássemos o abraço do nosso Pai, o beijo do nosso Pai, porque é assim que Ele quer se relacionar conosco.
Um outro grau de afinidade impensável aos muçulmanos é o relacionamento de amizade, essa relação de amizade. O cristão tem um nível de proximidade com Deus inimaginável para o muçulmano. O próprio nome do credo revela o tipo de relação que é possível entre o muçulmano e Alá, porque a palavra Islã, que é de origem arábica, significa submissão. Muçulmano também está relacionado com a ideia de ser submisso. Assim, o islamita ou o muçulmano seria aquele que se submete. O Alcorão sempre se refere a Alá como o Senhor, Rab, e ao fiel como servo, ou mais forte, como escravo, Abd, escravo. Esta relação impossível entre o fiel muçulmano e o seu Deus, Alá. Um relacionamento de escravo para com o seu Senhor. E esta é a razão porque se prostram com o rosto em terra em suas orações. É a posição de escravos diante do seu Senhor. Porque entre um escravo e o seu Senhor não há diálogo, há apenas o cumprimento estrito de ordens. E ai se não cumpre, vem chibatada. Contudo, Jesus, o Filho de Deus, coloca os seus discípulos numa outra posição bem diferente. Quando ele disse para os seus discípulos: eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Esta é a relação, uma relação de amizade. Amigo é isso, é este com quem você compartilha todas as coisas, suas opiniões, você é capaz de expressar os seus sentimentos, você pode ficar com seu amigo conversando horas a fio, demoradamente. Amigo é essa pessoa que você abre o seu coração, sem medo de ser censurado, sem medo de ser punido. Como diz o poeta, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Amigo, amigo de Deus. Foi assim que Moisés se relacionou com Deus. Diz a palavra que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Portanto, meus queridos, não há qualquer irreverência nesse tipo de relacionamento, assim como consideramos que haja com os nossos verdadeiros amigos. Não existe irreverência em ser amigo de alguém. Não, pelo contrário, há muito respeito envolvido, há muita confiança envolvida. Tal intimidade também se desfaz, não desfaz o fato de que Deus continua assim sendo o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo. Sim, o Senhor absoluto. Sim, com certeza, o nosso Deus é este também. E nós jamais poderíamos exigir de Deus que Ele nos tratasse dessa maneira, como filhos, como amigos. Nós não merecemos isso, nós não merecemos, definitivamente não merecemos que Ele nos trate assim. Mas Ele quis que fosse assim. Ele se agradou de nos receber como seus filhos. Ele se agradou de nos chamar de amigos. Ele decidiu que o seu relacionamento conosco seria assim. E Ele fez de tudo para que isso acontecesse. E isso custou muito caro para Deus. Para nos chamar de filhos e de amigos, como nós vimos na ceia do Senhor, Ele precisou entregar o seu Filho em sacrifício no nosso lugar. Mas Ele quer, sim, Ele quer se relacionar assim conosco. E eu quero dizer para você, todo muçulmano anseia por um relacionamento assim com Deus, você pode ter certeza.
Ele quer, ele precisa, ele sente esse vazio no seu coração. Ele só não se permite porque ele aprendeu que isso é um pecado, que isso é blasfêmia. Mas ele quer. Por isso nós somos desafiados aqui nesta igreja a orar pela salvação dos muçulmanos, a que eles conheçam a Jesus Cristo, a que eles tenham esse mesmo privilégio que nós também temos. Eu não poderia pensar em abraçar qualquer outra fé, isso inclui a fé islâmica, e perder esta bênção, a bênção de me relacionar com Deus com tanta liberdade, com tanta intimidade, como um filho se relaciona com seu pai, como dois amigos. Por isso, meu querido, não menospreze em hipótese alguma este privilégio, não desperdice a sua vida mantendo o seu relacionamento com Deus num segundo plano, num terceiro, quarto, quinto plano, ou nenhum. Inclua Deus como seu principal amigo. Aproxime-se de Deus como Ele quer aproximar-se de você. Viva essa intimidade, curta essa intimidade, converse com Deus, ouça o que Ele tem para te dizer. Ele te ama, como um pai ama o seu filho. É assim que Deus nos trata. Não desperdice esse privilégio que você tem como filho de Deus. E se alguém lhe perguntar, por que você é cristão? Diga isso. Deus é meu pai, Deus é meu amigo, é a pessoa com quem eu tenho mais confiança, é a pessoa que anda comigo, eu ando com Ele. É por isso que eu sou cristão, e não qualquer outra coisa. Sim, então, espero ter respondido nesta primeira parte, um pouquinho, porque eu sou cristão e não muçulmano. Mas eu gostaria que nós tenhamos agora um momento para agradecer muito a Deus por este privilégio, sem dúvida nenhuma, mas também nós tenhamos um tempo para orar por tantas pessoas que abraçaram a fé islâmica com muita sinceridade, com muita vontade de acertar, com muito desejo de ter um lugar no paraíso, muito bem intencionados, mas abraçaram a fé errada. Muitas pessoas precisam conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, e é por isso que nós enviamos missionários. Gostaria que nós orássemos pelos nossos missionários que estão ali no campo, especialmente ali entre os muçulmanos, tentando encontrar oportunidades para fazer amizades sinceras e compartilhar o seu bem mais precioso, Deus, Deus Pai, Deus amigo. Vamos orar. Senhor, Pai, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá este privilégio, deste relacionamento. Muito obrigado porque o Senhor se machucou muito para nos trazer de volta para Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos ama ao extremo. Muito obrigado, Senhor, porque agora o Senhor nos recebe de braços abertos, nos abraça, nos chama de filho, compartilha tudo o que o Senhor tem de melhor conosco. Muito obrigado, Senhor. Mas nós queremos lembrar nesta oração e clamar em favor de milhões e milhões de pessoas que gostariam de conhecê-lo assim,
gostariam de se relacionar contigo assim, mas foram ensinados de uma maneira errada. Ó Senhor, que o Senhor opere ali no mundo muçulmano, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor mantenha ali testemunhas Tuas, homens e mulheres corajosos, amigos de confiança, que podem partilhar o Teu amor com eles. Ó Pai, cuida deles, guarda-os, porque alguns deles estão correndo até risco de morrer. Esteja ali com eles, que o testemunho deles seja eficaz. Nós oramos pelos nossos missionários aqui da igreja, que enviamos para aquele mundo muçulmano. Ó Pai, sustenta-os, guarda-os, renova sempre as suas forças, mantenha-os firme na fé. Ó Senhor, nós assim oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Próximo domingo tem mais, vamos lá.